Quem são os aliados? Vamos reparar que ele não citou a Rússia na hora de fazer nenhum tipo de retaliação. Quem são os aliados? Professor, isso é importante a gente saber. Você falou que ele está redesenhando o mapa, né? E esse paradigma muda, então não é mais OTAN? Não tem mais essa aliança preferencial número 1 com a Europa? Conta pra gente, professor, como é que redesenha esse mapa? Esse não chega a ser uma surpresa se você está prestando atenção no que o Trump vem dizendo desde 2016, tá? Mas no primeiro governo o Trump não teve tanta bala na agulha para conseguir se mover geopoliticamente com tanta força. Agora ele está aproveitando um cenário geopolítico onde ele está reconfigurando o plano de alianças dos Estados Unidos e está deixando em alguma medida a Europa sozinha. Agora, a Europa ficar sozinha vai criar uma situação de corrida armamentista sem precedente dentro do contexto europeu. E quem são os aliados do Trump? Eu acho que tem uma forma de responder isso diretamente. Vamos prestar atenção no que aconteceu 2 semanas atrás, no contexto da procura por uma solução pacífica na Ucrânia, né? O que aconteceu? Com quem que o Trump foi se reunir? O Trump fez uma conferência com a Arábia Saudita de mediadora, com a presença da Rússia e da China, para mediar a crise na Ucrânia, para procurar uma solução para a crise na Ucrânia. E ele não envolveu nenhum representante da União Europeia nessa discussão e nenhum representante da Ucrânia. E aí a gente vê uma mudança paradigmática, onde o Trump está procurando se alinhar com as potências, a gente chamaria de potências médias, né, do Golfo, e ainda reconhecendo a China como uma necessidade de intermediação para essa crise, e a própria Rússia, claro, que é diretamente envolvida. Mas não envolver a Ucrânia nessa primeira intermediação foi muito simbólico, porque é uma forma de dizer, não, a Europa não vai se envolver, e quer saber, nem a Ucrânia vai se envolver no processo de paz. É uma situação surreal que a gente está testemunhando aí. E o que a gente está vendo? Uma mudança de figura. Eu acho que isso passa sobre como o Trump vê, eu colocaria assim, como o Trump vê a figura do Estado. O que é o Estado para o Trump? Nós nos acostumamos a ver, pelo menos do ponto de vista discursivo, tá, gente? É claro que a gente não pode ser pueril sobre isso, mas do ponto de vista discursivo, as lideranças da Europa Ocidental, as lideranças americanas, as lideranças da América Latina, depois de 1980, com uma ou duas exceções que a gente sabe quem são, falando bem da ideia de democracia, falando bem da ideia de ter uma oposição. O Trump não tem nenhum comprometimento com isso. O instinto político do Trump é um instinto autoritário, e ele tem se aproximado de líderes autoritários. Esse tipo de instinto está deixando de lado a complicação que o Trump vê na política europeia, por ser uma política com oposição, com parlamentos divididos, né, com votantes diversos, e se aliando com regimes que não precisam se preocupar em mandar sinais para eleitores, né, que é o que a gente vem chamando na literatura de autoritarismo competitivo. Certo? Então, esse autoritarismo competitivo parece ser o modelo de Estado com o qual o Trump se alinha mais facilmente, né? Um modelo de competição entre as elites pela simpatia do executivo e o executivo com as elites. E tu não tem mais a intermediação do eleitor. E parece que o instinto do Trump é se aliar com esse tipo de líder político nesse momento. As consequências disso, porque a gente chamou, né, do consenso do pós-guerra, são enormes.